Que a graça do Senhor venha estar no meio de nós neste dia, em um dia que nós podemos agradecer pelos feitos de Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu grande amor. Deus é tão maravilhoso que Ele nos mostra a sua grandeza. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas e ninguém pode ter dúvida disso, porque Ele tem feito, tem mostrado, Ele fez, Ele faz, porque Ele é Deus. E não há outro Deus além do Deus Criador. Esse Deus Criador que eu falo é o Deus que criou a terra, o céu, o mar e tudo Ele fez. Ele é tão poderoso que Ele não precisou de matéria-prima para formar essas coisas. Ele falou, haja isso, haja luz, e aconteceu. Tudo Ele fez pela sua palavra maravilhosa, porque Ele tem todo o poder. Quem é o homem para questionar a Deus pelos seus feitos, ou por aquele que Ele não fez, que o homem acha que deveria fazer? Deus, Ele é um Deus que tudo fez. Ele não deixou nada para que o homem pudesse repreender ou dar ordem a Ele, porque Ele é o Rei soberano, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele está além de todas as coisas e ninguém pode questionar Deus pelos seus feitos. O homem pode até duvidar da existência de Deus, que nós sabemos que muito faz isso, mas nós sabemos que isso não adianta nada ao homem fazer, porque ele não vai deixar de ser Deus por aquilo que o homem venha a pensar dele. Ele continua sendo Deus, queira que você queira ou não. Ele é o único. Nenhum Deus pode formar além dele, porque ele diz que ele é o único Deus, o Criador, e além dele não há outro Deus. Homens podem criar Deus, ele pode fazer um Deus de qualquer maneira, como no Salmo 115. Ele vai criar, como no Isaías 45. Deus vai mostrar a forma através de Isaías ali, que o homem faz Deus, mas esquece dele. E assim vem algo que acontece sobre as nações, porque não dão crédito o que Deus fez, o que Deus faz e pela palavra que ficou revelada. Mas Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. E Deus, Ele mostra o seu amor verdadeiro para com o homem. Porque o homem se distanciou de Deus desde o começo, Adão e Eva. Mas Deus nunca esqueceu, sempre Ele vem pelejando para que o homem venha estar diante dele. E Deus levantou patriarca, profetas, chegou até Jesus. Mas o homem não quer dar crédito, mas que você possa compreender que não há outro Deus além do Criador. Veja tudo isso que Ele fez, olhe para tudo isso, as suas maravilhas, o que Ele criou, essa natureza, tudo. Mas muitas vezes o homem duvida da existência de Deus. Que neste dia você possa compreender que há um Deus Criador dos céus e da terra. Um Deus que nós devemos adorar somente a Ele. Aleluia. Esse é o Deus que nós acreditamos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que todo mundo deve depositar sua confiança nele, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Glória a Deus. Ele é Deus poderoso e o seu nome está escrito além da nossa imaginação. O homem não pode nem imaginar como é o nosso Deus. Porque para isso nós entendemos um pouco, devemos ter comunhão com Ele e ver a grandeza de Deus,
o manifesto de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que zela pelo seu povo, o Deus que guerreia nossas guerras, o Deus que peleja nossas pelejas. É esse o Deus que nós servimos, é esse o Deus que nós devemos anunciar a sua grandeza, os seus feitos maravilhosos, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É esse o Deus que eu vos anuncio, é esse o Deus que eu testemunho, é esse Deus que eu tenho o prazer de falar do seu amor, da sua grandeza, desse nome que está acima de todos os nomes. É esse Deus que eu quero. O meu desejo do meu coração é que todos venham a reconhecer. Um Deus que é capaz de dar o melhor que Ele tem para as pessoas que muitas vezes escarnecia dele, não acreditava nele, zombava dele, mas Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele deu o melhor para que o homem pudesse alcançar a salvação através do seu Filho amado Jesus. Que você possa compreender os projetos de Deus, que vocês possam entender que há um Deus que está acima de tudo, que há um Deus criador, que há um Deus amoroso, que há um Deus misericordioso, que há um Deus que perdoa pecado, que há um Deus que faz o homem renascer, que há um Deus que muda o homem, ele sendo um vil pecador, ele se torna agora um servo de Deus, dirigido no caminho de Deus. Deus ele tem o poder de transformar, porque Ele é Deus. Ele não é o homem que tem limites, é limitado, só pode fazer até um determinado tempo. Mas o nosso Deus, Ele é o relógio do tempo. O nosso Deus é Ele que para o tempo, Ele forma o tempo, Ele faz tudo conforme a sua vontade, porque Ele é Deus e não há outro além dele. O homem pode formar o que ele quiser, mas ele não vai nunca superar o que Deus fez. Porque se o homem sabe alguma coisa, foi Deus que o deu. Foi Deus que criou o homem. Foi Deus que formou o homem. Foi Deus que deu o entendimento ao homem. Mas para que o homem viesse compreender a grandeza de Deus e adorar a Deus, reconhecer que há um Deus que está acima de todas as coisas. Mas o homem muitas vezes esquece do que Deus fez. Ele se sente poderoso e agora quer passar por cima daquilo que Deus fez e achando que não precisa de Deus. Mas não é assim. Todos nós fomos criados por Deus e necessitamos de Deus, porque o fôlego de vida que nós temos foi Deus que soprou na narina do homem. E quando nós morremos, nós voltamos à terra, do pó que fomos feitos. Que você possa ver que nós não somos nada sem Deus, porque da onde a gente veio, para lá, tornemos a voltar. Que você possa entender o que Deus faz, o que Deus vai fazer e o que Deus fez. Para que o homem não venha duvidar da existência de Deus. Eu vou te contar aqui uma história. O homem não acreditava em Deus. Ele estudava tudo. Todas as maneiras ele estudava para conhecer a Deus e entender quem era Deus. Porque ele mesmo não acreditava. Porque ele via as coisas que aconteciam no mundo. E ele dizia, se Deus é tão bom, se Deus é tão amoroso, por que as guerras existem? Por que tantas coisas de mal existem? E ele começou a estudar a existência de Deus.
e fez de todas as maneiras para entender quem era Deus. E um dia, depois de tanto tempo, de tanto estudo, ele foi ao mar. E chegou lá no mar, ali na areia, começou a observar as coisas que estavam acontecendo e as coisas que ele estava vendo. Ele olhava para aquela mansidão, para aquele tempo, para aquela água, para as ondas, e via tanta gente ali, uns jogando futebol, outros jogando voleibol. De todas as maneiras tinha gente ali, outros conversando e outros admirando, outros jogando água entre si. E ali ele começou a observar tudo aquilo. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para o mar, olhava para cima e se questionava. Mas chamou a atenção a ele um garoto que cavou ali um poço, ou seja, um buraco na areia, mais ou menos 40 centímetros de largura, profundidade de 50 centímetros. E aquele garoto ia até a beira da água e ali com as suas duas mãozinhas pequenas, porque era um garoto de 10 a 12 anos, e ele começava a trazer a água nas suas mãos e ali depositava naquele buraco. E aquele homem começou a observar aquilo que aquele menino estava fazendo. E ali lhe chamou a atenção profundamente. E ele começou a olhar e viu o que aquele garoto estava fazendo. E o garoto ia novamente, assim começou a repetir, colocando a água ali naquele poço, ou seja, naquele buraco. O garoto, quando vinha da beira d'água e jogava água no buraco, quase não tinha mais nada nas suas mãos, porque as suas mãos eram rasas, e ali não podia ficar muita água, e pelo seu caminhar, a água começava a derramar. Mas ele chegava com um pouco de água que tinha, que restava nas suas mãos, e ele depositava ali naquele buraco. E aquele homem ficou incomodado. E aquele homem saiu do lugar onde ele estava e foi até aquele menino. E ali começou a fazer interrogação àquele menino, e ele perguntou: o que é que você está fazendo, garoto? Você acha que vai encher esse buraco? O que é que você quer fazer afinal? Ele disse: não, eu quero encher esse buraco que eu fiz. E eu vou encher. E aquele homem: você nunca vai conseguir encher esse buraco carregando essa água que você está trazendo nas suas mãos. Quando você chega aqui, praticamente a sua mão só está molhado. E aquele garoto olhou para aquele homem por alguns segundos e olhou nos seus olhos e falou: é mais fácil eu esvaziar toda a água do mar e colocar em toda a terra do que você entender o que você quer. E aquele homem começou a pensar e a observar, e ele entendeu, com a resposta daquele garoto, que era impossível ele conhecer Deus, entender Deus, os projetos de Deus, porque Deus fez e porque Deus faz. Ele ali saiu com a sua resposta, que o homem jamais vai entender o que Deus faz, que o homem jamais vai entender o que Deus fez, que o homem jamais vai se comparar a Deus. E ali aquele homem saiu com a resposta. E daí em diante, aquele homem começou a entender que há um Deus, Criador de todas as coisas, que há um Deus que pode todas as coisas, oh glória, que há um Deus que sabe todas as coisas, porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Que você possa entender, amados, que há um Deus que está além dos teus limites, que há um Deus que sabe tudo o que se passa na tua vida, que há um Deus
que Ele conhece tudo o que virá sobre ti, porque Ele é Deus. E não há outro Deus como Ele. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Deus que peleja por nós todos os dias. Ele é o Deus que nos abençoa todos os dias. E com Ele está a sua glória, o seu poder, o seu amor. Ele nos ama de uma tal maneira que não tem explicação. Porque Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. E uma certa feita, Jesus, quando esteve aqui na terra, lá em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 11, do verso 28 em diante, ele vai dizer: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ó glória, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, mas o meu fardo é leve. Amado, entrega o teu fardo a Deus. Deixa Ele carregar. Deixa Ele dirigir a tua vida. E deixa Deus fazer, porque Ele é Deus que faz. Ele é Deus que sabe fazer na hora certa. Se você está em momento que você acha que não tem mais jeito para ti, entrega o teu fardo. Entrega o teu fardo, deixa Ele carregar, porque vai se tornar leve o peso que tu está levando. Ele é Deus consolador. Ele é Deus que olha para ti com olhar de misericórdia. Não é nós que somos merecedores, porque nós não merecemos o que Deus fez por nós. Mas é porque Ele nos ama de uma tal maneira, não tem explicação. Esse amor de Deus para com o homem é um amor que não tem nada para se comparar. Deus, Ele te ama. Deus, Ele me ama. Deus, Ele quer religar o homem com Ele todos os dias. Tudo isso que está acontecendo é pelas obediências do homem. Deus não tem culpa de nada. A culpa somos nossa. A culpa é nossa. A culpa é de um povo rebelde que não quer nada com Deus. Mas no momento que você busca a Deus, você tem uma vida diferente. E Deus vai fazer isso na tua vida. Busca Ele. Confia nele. Se entrega a Ele. Porque Ele é fiel. Ele é Deus que olha para ti com olhar de misericórdia. Fale, busque, clama a Deus, que Ele vai te responder. Ele vai te responder. E Ele diz: clama a mim, que eu responder-te-ei. Te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabe. Esse é o Deus que quer nos ajudar. Esse é Deus que faz além do que nós imaginamos. Olhe para Ele, confia nele, veja tudo o que Ele fez. Se você está aqui ainda, é porque Deus permite. Se nós dormimos e amanhecemos o dia de hoje, é porque Deus permitiu. É Deus que tem o controle de todas as coisas. É Deus que sabe todas as coisas. É Deus que vê todas as coisas. Deus sabe até os cabelos, Ele conta. Ele sabe até os cabelos que tem na tua cabeça. As estrelas do céu Ele chama todas pelo nome. Porque Ele sabe. Foi Ele que criou. Quem é o Criador que não conhece aquilo que Ele criou? Se Ele sabe, é porque Ele criou. O homem não sabe, porque Ele não criou as estrelas. O homem não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe da tua existência.
Deus conhece a tua família, Deus conhece o teu pensar, Deus conhece o teu deitar, Deus conhece o teu levantar. E Deus, ele está acima de todas essas coisas. A palavra de Deus diz: conhecerei a verdade, que a verdade vos libertará. Essa verdade que Jesus está se referindo a ele, é as Escrituras, para que você possa conhecer a Deus. Deus é tão maravilhoso que ele encheu mais de 40 homens, cheio do seu Espírito, para revelar o seu querer, para que o homem pudesse compreender que há um Deus que nos ama de uma tal maneira que não tem explicação. Confia nele, entrega-se a ele, deixa ele fazer aquilo que tu não podes fazer. Deixa Deus fazer, porque Deus faz e Deus sabe de todas as coisas. Que você possa ver e ouvir a grandeza de Deus, o barulho da natureza, os feitos de Deus, tudo que Ele fez. Que você possa sentir a mão de Deus sobre ti. Que você possa entender que há um Deus que te ama, um Deus que quer te salvar, um Deus que quer te libertar daquilo que tu não consegue ser liberto. Aqui fica a minha gratidão a todos aqueles que vão ver esse vídeo. Eu sei que é demorado, mas ouça com atenção, porque se eu estou falando aqui, é Deus que me dá a sabedoria de eu falar tudo isso, porque eu sou dependente dele. Eu quero fazer o que agrada a ele. Para isso eu estou aqui, anunciando a grandeza de Deus. Que o amor de Deus venha estar conosco, não só neste momento, mas todos os dias. Aqui fica a minha gratidão a todos mesmo, todos os meus inscritos que faz parte deste trabalho maravilhoso. Amém e amém e amém. Deus seja louvado. Oh, aleluia. Glória a Deus, porque Ele é digno de glória. Glória a Deus, somente a Ele, porque a Ele pertence a honra e a glória, somente a Ele. Glória a Deus, aleluia, 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 shalom, shalom, shalom. Que a graça do Senhor venha estar no meio de nós neste dia, em um dia que nós podemos agradecer pelos feitos de Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu grande amor. Deus é tão maravilhoso que Ele nos mostra a sua grandeza. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas e ninguém pode ter dúvida disso, porque Ele tem feito, tem mostrado, Ele fez, Ele faz, porque Ele é Deus. E não há outro Deus além do Deus Criador. Este Deus Criador que eu falo é o Deus que criou a terra, o céu, o mar e tudo Ele fez. Ele é tão poderoso que Ele não precisou de matéria-prima para formar essas coisas. Ele falou: haja isso, haja luz, e aconteceu. Tudo Ele fez pela sua palavra maravilhosa, porque Ele tem todo o poder. Quem é o homem para questionar a Deus pelos seus feitos, ou por aquele que Ele não fez, que o homem acha que deveria fazer? Deus, Ele é